Reconheço algumas dessas letras, mas é tão diferente do texto impresso. Os modelos de linguagem são incríveis. Incríveis mesmo. É incrível como as pessoas descobriram como associar sons a pequenos símbolos. Joe Rogan trouxe de volta à atenção do público uma carta centenária ao questioná-la. Esse breve documento oferece um retrato físico simples de Jesus e ajudou a moldar muitas pinturas e gravuras. Isso se enquadra na área da crítica textual, onde aplicamos esse tipo de análise a todos os documentos antigos. A Bíblia, por exemplo, representa um campo mais desenvolvido da crítica textual devido à grande quantidade de manuscritos existentes. As pessoas frequentemente repetem seus versos online sem investigar sua origem. Acompanharemos a carta desde cópias manuscritas medievais até os primeiros livros impressos. Leremos o texto em si e explicaremos por que os estudiosos a rejeitam como um relato de testemunha ocular. Mas se a carta moldou a forma como o mundo imaginava Jesus, por que os estudiosos agora duvidam de sua veracidade? Será que suas origens escondem algo muito mais estranho do que qualquer um esperava? De onde veio a carta? A Carta de Lentilos começou a aparecer em livros impressos durante os anos em que a Europa mudou a forma como compartilhava palavras. Impressores em Florença colocaram a carta ao lado de textos humanistas por volta de Language Not Registered for Generation, o que tornou o breve relato familiar aos leitores que colecionavam novos livros. Uma edição alemã posterior incluiu a carta em uma biografia de Cristo, impressa em Gaziantep, em Colônia, em Language Not Registered for Generation. Outra impressão antiga colocou o texto em um volume alemão de Nuremberg datado de Language Not Registered for Generation. Essas primeiras impressões ajudaram a carta a passar de alguns manuscritos dispersos para livros que muitos leitores podiam possuir. Uma história relacionada à carta conta que um membro da família Colonna chamado Jacamo encontrou uma cópia em Constantinopla e a enviou para Roma em Language Not Registered for Generation. Essa história aparece em um manuscrito de Jena e ajudou leitores posteriores a acreditarem que o texto era antigo e importante. Com o tempo, a carta passou por mãos gregas e latinas e chegou à Europa Ocidental como um breve texto devocional. Tradutores e copistas adaptaram palavras e pequenas frases para se adequarem aos estilos locais. O resultado não foi uma versão fixa, mas uma família de textos relacionados definidos por diferentes leitores. No final do século XV e no século XVI, a carta figurava em muitas coletâneas devocionais impressas. Impressores e livreiros perceberam que os leitores desejavam retratos claros e concisos de figuras sagradas. O texto de Lentilos atendia a essa demanda, pois oferecia uma descrição física simples e um tom adequado a livros de orações e pequenos livros ilustrados. Colecionadores e estudiosos na Alemanha, França e Itália mantinham cópias em bibliotecas particulares. Com o tempo, os leitores notaram diferenças entre as versões e registraram essas diferenças em arquivos e catálogos de bibliotecas. Ernst von Dubschutz estudou posteriormente as cópias sobreviventes e contabilizou mais de Language Not Registered for Generation variantes na Alemanha, França e Itália. Seu trabalho mostrou que os copistas alteravam pequenos detalhes como a cor do cabelo e o formato da barba. Um bibliotecário do século XVIII em Jena, chamado Christopher Milio, registrou uma história de que uma cópia hoje perdida teria sido escrita em dourado sobre papel vermelho, embora estudiosos posteriores tenham tratado essa afirmação com dúvidas. A chegada da imprensa permitiu que livreiros em Florença, Colônia e Nuremberg vendessem a carta para além de seus leitores locais, alcançando mercados e leitores distantes.
a primeira edição em inglês amplamente disponível que utilizou o nome Publio Lentulus foi impressa em Londres em Language Not Registered for Generation. Essa forma inglesa tornou a carta familiar aos leitores na Grã-Bretanha e em suas colônias. Pregadores e autores de obras devocionais às vezes citavam trechos da carta como se fosse um relato de testemunha ocular, em vez de um texto devocional posterior. Citar a carta em sermões e guias devocionais particulares ajudou a imagem que ela descrevia a alcançar pessoas que tinham pouco acesso a manuscritos antigos. O padrão do manuscrito indica um desenvolvimento gradual em vez de um único documento original. Cópias aparecem em coletâneas florentinas, livros devocionais alemães e coleções latinas. Os tradutores transitaram o texto entre o grego e o latim e em seguida para línguas modernas. Quando os impressores compuseram a carta, ela alcançou um público mais amplo, e artistas e mecenas encontraram um rosto simples para copiar. A forma como o texto se modificou em diferentes lugares mostra como escribas e impressores o adaptaram aos leitores locais. A história da carta revela como um texto curto pode viajar e se transformar ao longo dos séculos. De uma gráfica florentina a uma gráfica londrina, a carta de Lentulus passou por mãos que a copiaram, traduziram e remodelaram. O rastro documental traça a cultura do livro na Europa, onde colecionadores, impressores e leitores disseminaram palavras pelas rotas comerciais e estantes de bibliotecas. Esses movimentos tornaram o texto da lentilha familiar em muitos lugares e deixaram as variações que estudiosos posteriores estudariam e contabilizariam. Mas após séculos de recontagens, distorções e devoção, uma pergunta permanece: o que a misteriosa carta realmente revelava sobre o próprio Jesus? O que a carta realmente diz? O que a carta de Lentulus diz sobre o homem chamado Jesus? O breve relato começa observando que muitas pessoas o chamavam de profeta, enquanto outras o chamavam de filho de Deus. Afirma que ele curava os enfermos e que multidões o seguiam. Após essas afirmações, o autor apresenta um retrato físico direto. A altura é a primeira característica mencionada. Ele descreve o homem como de estatura mediana. A expressão significa uma pessoa nem muito alta nem muito baixa. O relato então se concentra na cabeça e no cabelo. O cabelo é descrito como castanho avermelhado ou cor de avelã. Cai liso até as orelhas e depois fica ondulado e encaracolado abaixo delas. O cabelo chega aos ombros e é repartido ao meio. Algumas versões acrescentam que o cabelo tem um leve brilho que chama a atenção. A testa é lisa e o rosto não apresenta linhas de expressão ou marcas profundas. A tez tem um tom quente e sem imperfeições. Diz-se que o nariz e a boca são bem formados. A barba é cheia e da mesma cor que o cabelo. Algumas cópias dizem que a barba é dividida no queixo, enquanto outras simplesmente a descrevem como cheia e bem cuidada. Os olhos são descritos como cinzentos ou azuis e brilhantes. Uma frase repetida em vários manuscritos afirma que o olhar podia inspirar respeito e temor simultaneamente. A descrição também abrange as mãos e a postura. As mãos e os braços são descritos como bem feitos e úteis para o trabalho. A postura é ereta. Os movimentos e gestos demonstram firmeza e gentileza ao mesmo tempo. A voz é descrita como modesta e clara. O homem raramente ria. O texto observa, porém, que ele podia demonstrar sentimentos profundos e às vezes chorava. Em muitas versões aparecem breves comentários morais. Uma frase comum diz que ele era severo na repreensão e gentil na advertência. Outra linha descreve seu aspecto como venerável, inspirando reverência. Esses breves detalhes morais vinculam traços físicos ao caráter
e conferem ao retrato um tom devocional. Tradutores e copistas alteraram pequenas palavras à medida que o texto era transferido de um lugar para outro. Uma versão em inglês criada no final do século XVII utiliza um estilo e expressões do inglês antigo. As versões em latim e grego mostram ecos de antigos escritores cristãos que registravam breves notas sobre rostos sagrados. Escritores como Unfero e João Damasceno registraram breves observações físicas que se assemelham a partes da descrição do Lentulo. Essa sobreposição sugere que a carta se baseou em linguagem devocional existente quando foi copiada. Escribas e impressores ajustaram detalhes para se adequarem ao gosto local. Alguns manuscritos suavizam a cor do cabelo para castanho, enquanto outros mantêm o tom avelã. Algumas cópias descrevem os olhos como brilhantes, sem especificar a cor. Os impressores em Florença talvez preferissem palavras mais suaves, enquanto as gráficas alemãs optaram por termos mais diretos. Essas pequenas alterações se multiplicaram à medida que o texto se disseminava, o que explica por que muitas versões ligeiramente diferentes sobreviveram. A carta não apresenta longas histórias ou novos acontecimentos. Ela oferece uma imagem fixa em vez de uma biografia. Esse retrato compacto tornou o texto útil para artistas e impressores que precisavam de um rosto nítido para mostrar em imagens e em pequenos folhetos devocionais. Os artistas podiam usar a lista curta de características para criar um rosto que atendesse às expectativas dos leitores. Nas cópias que sobreviveram, um núcleo claro de características permanece: estatura mediana, cabelo na altura dos ombros com risca ao meio, barba cheia, olhos brilhantes, postura calma e voz sóbria. Detalhes menores variam, mas a imagem principal permanece a mesma nas versões grega, latina e posteriormente inglesa. O resultado é um retrato curto e repetível que transitava facilmente do texto para a imagem e ajudou a moldar muitas representações posteriores de Jesus na arte e na imprensa. Muitas cópias impressas incluíam uma xilogravura ou gravura em metal ao lado do texto. As impressoras usavam imagens que correspondiam à breve descrição. Mais tarde, pregadores ingleses e escritores devocionais às vezes liam trechos em voz alta em sermões ou devoções familiares. Esse uso oral ajudou a descrição a se tornar familiar para além dos leitores de livros. Com o tempo, o breve retrato deu lugar a pinturas, estátuas e gravuras onde artistas da xilogravura seguiram as palavras e deram à carta uma forma visual que correspondia às suas frases. Mas se essa carta moldou a maneira como milhões imaginavam o rosto de Jesus, e se a própria imagem em que confiamos há séculos tivesse nascido de uma mentira? Por que os estudiosos dizem que ela não é real? Por que os historiadores rejeitam a carta de Lentilo como um relato romano autêntico? A resposta reside em diversas evidências claras. Entre elas, a ausência do suposto oficial nos registros romanos, o tom e a linguagem do texto, a história do manuscrito, e da impressão ecos de outros escritos da Igreja, a falta de referências anteriores e indícios de cópia e edição posteriores. Primeiramente, o nome e o cargo mencionados na carta não correspondem ao que sabemos sobre o domínio romano na Judéia. Listas oficiais, inscrições e registros históricos mostram os homens que governaram a província no início do século I. Nomes como Capônio, Marco Ambivalus, Anas Rufus, Valério Gratus e Pôncio Pilatos aparecem nesses cargos. O sobrenome Lentilus pertence a uma família romana conhecida aos Cornelii Lentuli.
No entanto, os historiadores não encontram evidências confiáveis de que Públio Lentulus tenha atuado como governador ou procurador da Judéia. Essa lacuna nos registros oficiais torna difícil aceitar a alegação básica de um relato de testemunha ocular. Em segundo lugar, a linguagem e o tom da carta não correspondem à comunicação formal romana. O texto assemelha-se mais a uma escrita devocional cristã do que a um comunicado oficial formal. Utiliza frases e termos verbais comuns em livros cristãos posteriores e em cultos religiosos. Termos como Filho de Deus e Profeta aparecem de maneiras que refletem uma linguagem religiosa e não um jornalismo cívico. As cartas romanas formais normalmente seguem fórmulas estabelecidas, listam títulos oficiais e mantêm um tom legal factual. Os comentários morais e as descrições afetuosas no texto da lentilha se encaixam mais em um estilo devocional do que em uma forma administrativa. Em terceiro lugar, os registros manuscritos e impressos apontam para uma origem posterior e para mudanças constantes ao longo do tempo. A carta sobrevive principalmente em manuscritos medievais e em coleções impressas a partir do século XV. Estudiosos que examinaram essas cópias descobriram: existem muitas variantes textuais. Ernst von Dobschütz catalogou dezenas de versões e mostrou como copistas e impressores antigos alteravam pequenos detalhes. Por exemplo, mudando a cor do cabelo ou uma pequena frase descritiva. O padrão de muitas cópias tardias diferentes condiz com a forma como os textos devocionais se desenvolveram e se disseminaram na Idade Média e no início da Idade Moderna, e não com a forma como um único relato oficial antigo sobreviveria. Em quarto lugar, partes da redação ecoam descrições já conhecidas em escritos cristãos orientais. Autores como Nfero e João Damasceno incluíram breves comentários sobre a aparição de figuras sagradas em suas obras. O texto de Lentilo compartilha tom e algumas expressões com essa tradição devocional oriental. Essa sobreposição sugere que editores ou copistas se basearam em imagens e frases já existentes na Igreja ao adaptar a carta para leitores gregos e latinos. Essa apropriação cultural aponta para uma transmissão interna à cultura da Igreja, e não para uma fonte romana independente. Em quinto lugar, os historiadores e escritores da Igreja primitiva não preservaram nenhum conhecimento direto de um relato de testemunha ocular romana como a Carta de Lentilus. Se um oficial romano identificado tivesse enviado um relato formal descrevendo Jesus em detalhes, os historiadores e teólogos da época provavelmente o teriam conhecido e citado. O silêncio das fontes primitivas é, portanto, um ponto negativo importante. Os estudiosos consideram essa ausência com grande peso ao avaliar a alegação do texto de uma origem no primeiro século. Em sexto lugar, as formas como a carta foi copiada e utilizada mostram claros sinais de adaptação editorial para fins devocionais. Muitas versões que sobreviveram acrescentam breves linhas morais que associam características físicas ao caráter. Os impressores de Florença Colônia e Nuremberg ajustaram as palavras e o layout para seus leitores. Tradutores ingleses do século XVII adaptaram frases para um estilo inglês mais antigo de modo que o texto parecesse familiar ao público. Essas mudanças demonstram que a carta funcionava como material devocional e foi moldada pelo gosto local e pela demanda do mercado. Alguns estudiosos dos séculos XIX e XX se reuniram para discutir a origem da carta. Friedrich Munter defendeu uma origem mais remota, mas essa visão não obteve amplo apoio. Pesquisadores posteriores como Cora e Lutz analisaram coleções impressas e argumentaram que a forma da carta se encaixa em um produto devocional medieval. Obras de referência padrão por muito tempo classificaram a Carta de Lentilus como espúria. Por essas razões, bibliotecas, museus e historiadores classificam a Carta de Lentilus como uma composição devocional posterior importante para o estudo da arte e da piedade.
mas não aceita como um relato de testemunha ocular do primeiro século. Mas se os estudiosos a descartaram como ficção porque sua imagem continuou a moldar a forma como milhões de pessoas imaginaram Cristo durante séculos. Por que isso era importante naquela época e por que as pessoas ainda falam sobre isso hoje? A carta de Lentulus era importante porque fornecia uma descrição clara e repetível em uma época em que livros e imagens chegavam a muitas pessoas. Os impressores incluíram a breve descrição em pequenos livros devocionais e coleções de imagens. As xilogravuras e as gravuras em cobre frequentemente ficavam ao lado do texto impresso para que os leitores pudessem ver uma imagem correspondente. Essa combinação ajudou um único tipo de retrato a se espalhar rapidamente por cidades e regiões. Artistas do norte da Europa usavam a letra como um modelo simples. Pintores como Dirk Boutz trabalhavam em uma cultura onde os clientes pediam rostos familiares. Boutz e outros pintores dos Países Baixos seguiam um tipo constante cabelo repartido ao meio na altura dos ombros, barba curta e cheia e um olhar sereno. As oficinas treinavam aprendizes para copiar os padrões que os mecenas apreciavam. Um rosto padronizado facilitava a produção de altares, painéis e pequenos retratos particulares pelas oficinas sem grandes variações. Os mecenas determinavam o que os pintores produziam. Câmaras municipais, guildas e doadores particulares encomendavam imagens para igrejas e residências. Frequentemente solicitavam um rosto que a congregação reconhecesse. A descrição em formato de lentilha fornecia uma receita compacta que agradava tanto aos artistas quanto aos compradores. Impressoras e livreiros usaram o texto para vender exemplares. Impressoras em Florença, Colônia e Nuremberg incluíram a carta em pequenos conjuntos de placas devocionais que viajavam por rotas comerciais para cidades distantes. Curadores de museus e historiadores do livro encontram vestígios desse movimento em coleções. Edições impressas com uma pequena imagem ao lado do texto ainda existem em muitas bibliotecas. Quando os curadores escrevem notas de catálogo, demonstram como as descrições impressas ajudaram a fixar um tipo de retrato na cultura visual. Essa ligação aparece em diversas coleções de museus onde uma gravura ou um pequeno painel apresenta as mesmas características faciais listadas na carta. O texto também circulou entre o Oriente e o Ocidente. Escritores da tradição grega continham breves comentários sobre rostos sagrados que ecoavam alguns pontos do texto da lentilha. Tradutores e copistas combinaram essas notas orientais com frases devocionais ocidentais. Com o tempo, essa tradição mista produziu muitas versões relacionadas da carta em latim, alemão, francês e inglês. Cada forma linguística carregava pequenas edições locais que se adequavam ao gosto dos leitores daquela região. Impressores e copistas não apenas reproduziam as palavras, como também ajustavam alguns detalhes. Uma gráfica florentina poderia optar por palavras que descrevessem cores de forma mais suave. Um impressor alemão poderia preferir uma linguagem direta que correspondesse à fala local. Essas pequenas edições mostram como a carta se adaptou aos leitores à medida que se disseminava. O resultado são muitas cópias quase idênticas que apresentam variações locais, mantendo, no entanto, o retrato central. Os livros contribuíram para a arte ao colocar em circulação uma lista fixa de características. Os pintores conseguiam ler as linhas curtas e criar um rosto que correspondesse à descrição. Os artistas de xilogravura copiavam blocos e placas de madeira que circulavam de oficina em oficina. Quando uma imagem correspondia ao texto, os compradores tinham certeza de que aquela era a imagem correta. Essa ligação prática entre texto e imagem tornava o retrato de Lentulus útil para artesãos e vendedores. A carta também desempenhava um papel na devoção privada e na oratória pública. Leituras familiares e sermões por vezes citavam a breve descrição.
Essa prática significava que o retrato saía das páginas dos livros e entrava no cotidiano. Quando os pregadores liam as palavras nas praças das cidades ou nas igrejas paroquiais, a imagem chegava a pessoas que nunca haviam possuído livros. O uso oral ampliou o alcance da carta, levando-a além dos leitores e atingindo também os ouvintes. Os meios de comunicação modernos reacenderam o interesse do público. Quando um programa de televisão com grande audiência aborda textos antigos, muitos ouvintes procuram e compartilham imagens. Joe Rogan mencionou a carta em uma conversa que reacendeu o interesse do público. A curiosidade levou bibliotecários e acadêmicos a publicarem evidências claras, páginas de museus e artigos curtos que explicam a origem da carta e como ela se disseminou. As respostas de bibliotecas e museus visavam mostrar o que se sabia e o que não se sabia. Uma análise atenta dos registros mostra que a carta funcionou como uma ferramenta social. Ela atendeu à demanda por um modelo visual estável. Impressores, artistas, mecenas e pregadores usavam-na porque era breve e prática. Esse valor prático explica por que um texto posterior pôde moldar séculos de imagens. A carta tornou-se parte da rotina da produção artística e da cultura do livro na Europa. Não porque viesse de uma testemunha ocular, mas porque atendia às necessidades das pessoas que criavam e compravam imagens. Hoje a carta continua sendo um tema de interesse porque mostra como as palavras se transformam em imagens e como a cultura impressa retrata hábitos visuais. Acadêmicos estudam as variantes e rastreiam como as imprensas locais alteraram algumas palavras na carta. Registros de museus guardam exemplos que mostram o mesmo rosto em diferentes mídias. Pesquisadores continuam comparando cópias e imagens para mapear em detalhes os caminhos exatos que a descrição percorreu pela Europa e chegou à imprensa. A carta de Lentulus talvez nunca prove quem a escreveu, mas suas palavras ainda determinam como as pessoas imaginam Jesus hoje. De Mosteiros Empoeirados ao podcast de Joe Rogan, este texto antigo continua encontrando nova vida. Seu mistério é o que o faz perdurar. Como todos querem saber onde a verdade encontra a tradição, o que você acha da história dela? Será que há mais nela do que sabemos? Compartilhe suas ideias abaixo. Clique no botão Gostei se você apreciou a jornada e não se esqueça de se inscrever para mais histórias.